Este é o podcast das Educa versão em vídeo. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em qualquer plataforma de áudio se essa versão for mais confortável para você. Hoje recebemos a doutora Fernanda Filadelfo, que é coordenadora da radiologia mamária da DASA e especialista em biópsia de mamas e axilas, para um bate-papo muito importante sobre biópsias de mamas e axilas. Seja muito bem-vinda, Fernanda, ao nosso podcast. Fernanda é sempre muito parceira da Das Educa, né, Fê? A gente está sempre aí em vários projetos e esse aqui é um projeto bem bacana que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa. Bom, a gente vai falar sobre a biópsia de mamas e axilas. E para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho, Fê, sobre qual o panorama atual das biópsias de mamas e axilas. O que a gente pode falar sobre isso? Aline, muito obrigada pelo convite da Educa. Estou super feliz de estar aqui. Realmente, como radiologista mamária, a gente ter conhecimento das biópsias é fundamental, mesmo para quem não faz, porque a gente tem que conhecer o que tem que ser indicado e o que esperar de um resultado, e, sobretudo, para quem quer fazer, para a pessoa ter segurança, técnica e confiança e cuidar da nossa paciente o melhor possível. E esse cenário das biópsias de mama vem mudando a cada vez, porque a cada dia, porque, na verdade, a gente está no momento onde as cirurgias estão sendo descalonadas, né? Essa palavra está sendo muito usada hoje, descalonamento. A gente está tentando cada vez mais ser menos invasivo, né? Então, as cirurgias que antigamente eram muito agressivas, elas estão sendo cada vez menos agressivas, menores, e está sendo proposto para em breve a gente cada vez mais realizar terapêuticas por agulha e menos por cirurgia. Então, com isso, as biópsias com agulha, elas estão sofrendo uma grande mudança, um aumento do número de indicações, agulhas novas estão surgindo no mercado, agulhas mais grossas, onde a gente consegue tirar maior quantidade de material, as ablações, né, também de tecido mamário. Então, isso tudo faz com que o radiologista mamário tenha que conhecer um arsenal de biópsia, e ter conhecimento também técnico para que consiga executar com a maior segurança possível. Então, realmente, quem faz biópsia hoje precisa estar atualizado e confiante. Ah, excelente, Fer, excelente começo. E eu já gostaria de emendar aqui uma pergunta sobre desafios, né? Então, a gente vê que é uma técnica, quando a gente fala de biópsia de mamas, que tem evoluído muito, a gente tem várias modalidades que podem guiar, né, essa biópsia de mamas, a gente vai explorar isso ao longo da nossa conversa também, mas queria que tu trouxesse para a gente, de repente, até algum exemplo da tua prática, né? Que desafios que a gente pode encontrar no dia a dia de uma biópsia de mama, por que a gente prefere uma técnica em relação à outra, né? Se tu tens até algum exemplo prático para trazer para a gente aqui. Então, quando a gente recebe uma indicação de biópsia, e às vezes quem solicita a biópsia não conhece todos os tipos de agulha, todas as nossas possibilidades, e nós temos o dever de direcionar a nossa biópsia para o mais adequado, para que a gente vá conseguir fazer, né? Até porque a gente tem que ter o mínimo desafio possível para que a gente consiga fazer adequadamente, com o mínimo de sofrimento para a paciente e com o melhor resultado possível, né? Então, um primeiro desafio é a gente olhar o pedido médico e a gente identificar se aquela solicitação está correta, se a gente tem que ligar para o médico assistente, conversar, que talvez seja melhor mudar para um melhor tipo de procedimento. Claro que a gente lida com o convênio da paciente, a gente precisa também estar alinhado com isso. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Depois que bem indicada a biópsia, a gente, muitas vezes, na própria clínica, a gente pode ter dificuldade. Um exemplo é uma marcação pré-cirúrgica biplanar, onde a lesão pode ser muito profunda e eu não consegui acessar essa lesão pelo biplanar, e aí eu posso colocar a paciente na mesa de estereotaxia, e aí eu tenho que saber fazer, ou na própria estereotaxia sentada, porque eu consigo um acesso mais posterior. Outro exemplo são as biópsias por ressonância, se a paciente tem implante, a lesão pode estar muito próxima do implante, então é um procedimento em tempo real, eu tenho que saber isso. E aí, fundamental a ultradirecionada ser utilizada para que a gente encontre essa lesão e consiga acessar mais adequadamente, com mais segurança. Então, a gente ter conhecimento geral dos métodos e tipos de biópsia nos auxilia bastante a definir o melhor caminho e ajudar tanto a paciente quanto o médico assistente. Perfeito, Fer. Eu posso dizer, eu conheço muito bem teu trabalho, né? Eu tive a sorte, o privilégio de ter te acompanhado, inclusive, há vários anos atrás. Acompanhei teu dia a dia, tua rotina lá no CDPI. E tu és uma radiologista completa, né? É. Não é assim todo radiologista mamário que tem acesso a todas as modalidades, a todas as técnicas. Então, eu não acho que só o radiologista
que tem acesso a todas as técnicas, não é uma questão de tudo ou nada, né? Às vezes a gente não tem acesso, enfim, está no centro menor, mas pelo menos conhecer tudo é fundamental, até para a gente saber, eu consigo ir até aqui. Daqui eu vou ter que mandar para a doutora Fernanda ou para outro colega que tenha a possibilidade de ter esse raciocínio e de encaminhar para o lugar certo, né, Fê? Muito Não, com bacana. certeza, não. E é por isso que no curso da Educa de Biópsia de Mamas e Axilas, a gente está abrindo vagas não só para radiologistas, mas também para Uhum. ginecologistas e mastologistas, porque mesmo que eles que não façam esses procedimentos no dia a dia, é fundamental que eles saibam indicar, que eles saibam Isso. solicitar, eles conheçam os tipos de agulha, os métodos de biópsia, o que esperar de um resultado de biópsia, um relatório que está sendo emitido pelo radiologista. Então, com certeza, todo esse treinamento vai enriquecer muito o dia a dia deles na prática clínica e cirúrgica também, né? Então, eles sabem que uma marcação pré-cirúrgica, quando a gente entra com fio numa região tal, vai facilitar a cirurgia deles. Então, eles podem orientar o radiologista que eles querem daquela maneira. Uhum. Então, o conhecimento deles, através do treinamento, vai facilitar com que a relação e o resultado final sejam muito melhores. Sim, a entrega, a experiência da paciente vai ser muito melhor também, né? Acaba Exatamente, indo melhor para todo sendo, mundo. sendo mais assertivo. Agora, entrando um pouquinho na questão da ultrassonografia, né? Das biópsias guiadas por ultrassonografia, que a gente já tem aquela máxima que toda vez que uma lesão é vista pelo ultrassom, acaba sendo o método preferencial, porque é mais barato, mais confortável, né? Então, explorando um pouquinho essa questão, quais são as principais indicações da biópsia guiada por ultrassonografia? É isso que você falou, né? A ultrassonografia é a nossa primeira escolha. É um método dinâmico, em tempo real, barato, que a gente tem acesso. Então, é muito o mais comum da gente ter acesso mesmo no interior ou em locais onde os pacientes realmente não têm poder aquisitivo para estar arcando com uma biópsia. Então, a gente tem que dar preferência por esse método. E é fundamental que a gente saiba fazer ultrassonografia para a gente estar encontrando. Então, essa é a primeira coisa. Rever o exame que foi trazido, para que a gente veja se a lesão realmente aparece e encontrar essa lesão, né. E existiria A alguma contraindicação a essa biópsia guiada por ultrassom? Daria para pensar em algum Olha, ponto? eu acho que a contraindicação, normalmente, é muito mais relacionada à técnica, né. As pessoas que têm mais insegurança então, assim, as contraindicações podem ser mamas pequenas, mamas com implantes, lesões de difícil visualização, lesões muito posteriores, lesões na axila. Só que, na verdade, nenhuma contraindicação dessa é absoluta, se a Uhum. pessoa tem técnica, conhecimento para conseguir acessar, né. Então, o que a gente tenta mostrar até no curso é esse desafio de você conseguir acessar, até mesmo lesões muito posteriores ou na axila, para que você diminua as suas contraindicações. Não seriam contraindicações absolutas, são Sim. contraindicações relativas, que dependendo da experiência do radiologista mamário, elas deixam de ser contraindicações. Então, eu diria que a ultrassonografia de todos os 3 métodos é o que a gente menos contraindica Uhum. quando a gente tem conhecimento técnico, e é fundamental que o radiologista esteja com esse conhecimento. Excelente, Fer. E existe alguma maneira da gente melhorar a visualização de uma lesão ou até mesmo essa amostragem? Na verdade, assim, o posicionamento durante o exame de ultrassonografia de biópsia é fundamental. A gente tem que saber onde está localizado e, dependendo muito lateral, a gente vira a paciente de lado, coloca o braço para trás. Então, a gente tem que estar confortável com a posição da paciente, até porque a entrada da agulha, ela tem que ser paralela à pele. Ela não pode estar inclinada para que a gente não tenha acidentes de com tórax, nada disso, né? Então, o nosso posicionamento é fundamental. A gente usar a agulha correta, porque dependendo do tipo de lesão, um nódulo muito pequeno, se a gente fizer uma corebiópsia, a gente pode estar não acessando adequadamente, ou então a gente está até retirando a lesão e não podendo ver ela depois, e aí é necessária a colocação do clipe. Uhum. Então, a amostragem vai depender do tamanho da lesão, e do tipo de biópsia que a gente está fazendo, e a gente tem que fazer essa escolha. Claro que já vem vindo na solicitação pelo mastologista, mas nós temos o dever de realizar a biópsia corretamente. Caso não esteja correto, a gente precisa ligar para o colega, conversar e depois fazer o mais adequado para a paciente. Perfeito. E aí entra a questão de ser uma biópsia, uma cobiópsia, uma mamotomia, uma biópsia a vácuo, né? Tudo isso. Exatamente, a biópsia a vácuo, chamada de mamotomia, Uhum. né, mais leiga mais de uma É. maneira mais, informal, ela tira muito mais fragmento, né. A Uhum. gente tem biópsia a vácuo de diferentes calibres, as agulhas, né, podem variar de 7 gauge até 12 gauge hoje em dia, e dependendo, quando a gente precisa de retirar mais fragmento, até para uma biópsia a vácuo excisional, que é a retirada completa, Uhum. a gente usa agulhas mais calibrosas e realiza a colocação do clipe, e isso reduz muito
os resultados subestimados. O que é um resultado subestimado? É quando a gente tem, na verdade, um carcinoma ali, mas a gente está dando no nosso resultado apenas uma atipia, uma lesão de alto risco. Isso por quê? Porque eu não colhi material suficiente. Quando eu colho mais material, eu tenho menos resultados subestimados e, com isso, eu melhoro a minha qualidade do diagnóstico e a programação terapêutica também daquela paciente. Perfeito, Fer. E nesse universo da biópsia guiada por ultrassonografia, a gente vê muitos profissionais que fazem a biópsia guiada por ultrassom, mas quando vai para a axila, fica inseguro, né? Porque ali passam os vasos, e aí fica sempre aquela, vamos fazer uma punção, uma PAF. Como que é, né, essa questão para ti da biópsia do linfonodo? É uma questão de prática? Como que a gente consegue contornar um pouco todo esse desafio de fazer uma cobiópsia, uma biópsia de fragmentos da axila, da região axilar? A axila realmente é uma região que deixa todo mundo bem inseguro, né? Antigamente, a gente somente realizava a PAF, que é a punção aspirativa. Então, uma agulha fininha, tipo uma agulha de colher sangue, que a gente ia lá, fazia o aspirado, né, Uhum. das células. E por ser uma agulha fina, deixava tudo muito mais desconfortável. Confortável, né? Mas qual o problema disso? O problema é que, primeiro, que a gente colhe aspirado, células. Uhum. E muitas vezes você não tira uma quantidade de material adequada. Segundo, que você precisa de um bom citopatologista, que nem sempre hoje em dia está disponível para avaliar esse material. Logo na sala, né? Na sala ou imediatamente depois que te fala que está É, ok, né? isso. E terceiro, que às vezes a agulha ela é curta e Uhum. você não consegue uma axila mais profunda, uma paciente com um pouco maior, você não consegue acessar linfonodos mais profundos, ou seja, você não consegue chegar. Então, assim, claro, aquele linfonodo claramente acometido, a gente tem resultado, mas linfonodos mais profundos você pode ter dificuldade. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que a corebiópsia é super possível, né? Primeiro começaram a fazer com o trucute, que Uhum. é uma agulha que muita gente pergunta, o que é o trucute? Então, a gente até, no curso, a gente mostra o que é o trucute para que a pessoa consiga entender como usar o trucute. E se você estiver confortável com o trucute, ótimo. É uma agulha que você coloca ela dentro do linfonodo e você não tem que dar o tiro da corebiópsia. Então, Uhum. isso diminui muito a ansiedade das pessoas que têm aquele medinho de Uhum. fazer a biópsia da axila, né? Então, é legal conhecer que existe o trucute. Mas você também pode fazer com a pistola de corebiópsia tradicional, que é que a gente dá o disparo. Simplesmente você precisa conhecer a anatomia da axila, saber da existência dos vasos que estão passando por ali, das musculaturas, botar o Doppler para você ver quem está por ali em relação com o seu linfonodo, que você vai ser o alvo. Virar a paciente de lado para que você programe o seu acesso o mais adequado possível, com a agulha mais paralela possível. Então, assim, você programando a sua biópsia antes de você começar, você vai ter muito mais segurança em fazer ela mesmo com a pistola. E a pistola, quem começa a fazer muito procedimento, começa a ter na cabeça, memorizar esse alcance. Onde Uhum. é que a minha agulha vai parar depois que eu der o disparo? Ah, ela vai parar 1,5 ou 2,2, que são as medidas que a gente usa. Ok, eu já sei onde é que ela vai parar. E depois de um tempo, você já é automático, você vai perdendo aquele medo e vai começando a fazer cada vez mais com mais tranquilidade. Qual é o benefício da corebiópsia? A gente tira muito mais material e a gente consegue dar um resultado histopatológico e, se necessário, também imunistoquímica. Uhum. Então, a gente consegue dar um resultado muito melhor para o médico assistente e, por consequência, para a paciente também, para a programação da terapêutica, se realmente for necessário, se não for uma lesão benigna. Então aí o estudo e um curso prático acaba fazendo toda a diferença, né, Ah, Fê? certamente. Você saber tudo que existe, né? Uhum. Ver as pessoas fazendo, porque no curso a gente vai ter tanta parte de phantom, né? Mas também a gente vai ter pacientes reais, então a Uhum. gente vai poder fazer e mostrar todo o material e quais são essas dicas Sim. práticas, né, que a gente precisa para poder estar realizando, né? Isso vai dar com certeza muito mais técnica e segurança, fora todo o suporte que a gente consegue depois do curso, tá dando para as pessoas que têm dificuldade. Oi, tô com um caso aqui, Uhum. poxa, me dá uma ajuda, o que que eu posso fazer nesse caso? E as sugestões. Então, essa troca é fundamental e deixa as pessoas muito mais confiantes, porque depois que a pessoa começa, ela realmente Aí vai. desanda e é maravilhoso. É, excelente. Bom, Fê, vamos falar um pouquinho sobre biópsia guiada por estereotaxia, né? Então, em quais cenários a biópsia guiada por estereotaxia ela é preferível em relação à biópsia guiada por ultrassonografia? Quais são as principais indicações? E também a gente já pode falar um pouquinho das contraindicações. Com certeza. Então, a biópsia por estereotaxia, muitas pessoas. Primeiro, eu queria falar sobre estereotaxia, né? Ótimo. As pessoas desconhecem, às vezes, usam estereotaxia como sinônimo de vários Uhum. tipos de procedimento, métodos. Então, eu já vi
os médicos solicitantes, os mastologistas, ginecologistas, por desconhecimento, solicitar marcação pré-cirúrgica com sinônimo de estereotaxia. Estereotaxia pré-operatória, né? E, na verdade, a gente tem que saber que estereotaxia não é um tipo de biópsia, é um método. Então, o que é a estereotaxia? É um método de biópsia onde a gente vai realizar as biópsias das lesões que são vistas na mamografia, né? Então, a gente precisa de um cálculo, né? Então, a gente precisa de um aparelho que faça um cálculo para que diga para a gente a lesão está aqui para que você entre. E isso é estereotaxia. E ela pode estar acoplada ao mamógrafo ou ela pode estar numa mesa que ela é dedicada para aquilo. Então, você pode ter qualquer um desses dois equipamentos na sua clínica, ou até os dois. E aí, o importante é que você saiba trabalhar com o equipamento que você tem para que você consiga realizar da melhor maneira possível o seu procedimento, né? Mas o cálculo é o mesmo, né? Não muda o modelo do cálculo. A gente marca o eixo X, o eixo Y, e ele dá para a gente o eixo Z, que é a nossa profundidade, para que a gente consiga acessar a lesão. E qual é a indicação? Aquelas lesões que só aparecem na mamografia e que não aparecem na ultrassonografia, porque você ainda assim, não, eu acho que essa lesão aparece na ultrassonografia. Eu posso colocar a paciente na ultrassonografia e tentar encontrar, porque vai ser muito mais fácil para mim, muito mais confortável para a paciente, e eu posso controlar depois no mamógrafo os fragmentos, caso eu precise, se forem calcificações. Sim. E aí, as indicações são as lesões que aparecem na mamografia, primeiro microcalcificação, distorções arquiteturais, assimetrias, ou seja, lesões que não estão aparecendo na ultrassonografia, eu vou precisar da estereotaxia. As contraindicações, de novo, né, podem ser, existem mais, né, é mais difícil um pouquinho do que por ultra. Claro que a expertise técnica é fundamental, mas a gente consegue, com técnica, com conhecimento, driblar muitas delas, né? Então, implantes pode ser uma contraindicação, e aí a gente pode usar até a minha aula agora, que eu dei na JPR, né? A gente pode usar a manobra de deslocamento posterior do implante, ou a gente pode tentar jogar esse implante um pouquinho para o lado para que a gente afaste a lesão do implante, a gente não tem esse problema. Lesões muito posteriores, e aí a gente pode colocar o braço da paciente, no caso da mesa, por dentro do buraco para que a lesão desça mais. A reação vasovagal, né? Algumas pessoas a gente passam mal quando fazem um procedimento sentado, e aí é legal você ter uma cadeira que deite para que ela consiga deitar e fazer esse procedimento. Mamas muito pequenas, onde a agulha é maior, mas a janela é maior do que a nossa mama, e aí a gente pode usar anteparos que simulem que a nossa mama está mais grossa, engane o aparelho, ou então comprimir um pouquinho menos. Então, a gente tem contraindicações, mas a gente consegue manusear para que essas contraindicações sejam vencidas. E legal que no curso a gente vai mostrar uma a uma dessas contraindicações para que as pessoas saibam como lidar, porque realmente eu vejo que é uma grande dificuldade na mesa, né, na estereotaxia, na mesa ou sentada, as pessoas que estão aprendendo saberem lidar com esses desafios que aparecem na E estereotaxia. não é incomum, né, Não é Fê? incomum acontecer. Vamos dizer que numa agenda, sei lá, às vezes 8, 10 de uma manhã que eu faço, a gente vê que uma ou duas são casos mais difíceis e que você merece realmente. Fora, sim, às vezes é uma paciente mais ansiosa, que está mexendo, e aí você tem que dar suporte para ela, tem que estar com a enfermagem na sala, que esteja sempre passando a mão dela, dando a mão para a paciente, para que ela também relaxe, não mexa, para facilitar a vida de quem está fazendo o procedimento, porque é bom para todo mundo que siga o mais fluido possível o procedimento. E os preparos para essas biópsias guiadas por estereotaxia são praticamente os mesmos em relação à ultrassonografia? Tem alguma diferença? Os preparos, a gente sempre é importante, a gente está indicando, orientando no agendamento, fazendo as perguntas de segurança. A gente pode até falar sobre isso depois, mas a gente vai fazer as mesmas perguntas de segurança. Para o procedimento propriamente dito de biópsia por estereotaxia, em específico, o preparo realmente a gente avaliar o exame e ter certeza que a lesão existe, é real, para que a gente possa programar o acesso e o posicionamento a posição da paciente o melhor possível, né? Não vejo mais nenhum preparo específico para a estereotaxia em si. Claro, o que eu falei antes da reação vasovagal, acho que a gente pode perguntar para a paciente se ela costuma passar mal quando vê sangue, quando colhe sangue no laboratório, porque se a gente já antevê que é uma paciente que costuma passar mal, a gente já, não, meu aparelho é sentado, não, mas eu vou abrir a minha maca e vou fazer ela deitadinha, porque por que eu vou perder tempo? Uma paciente pode passar mal, tem que interromper o procedimento no meio, É complicado. e aí é chato, né, ter que anestesiar de novo, a paciente
passar mal, ninguém quer que ninguém passe mal também, porque é muito ruim, né? Uhum. Então, dessa maneira, a gente consegue já antever alguns problemas e fazer da melhor maneira possível. Olhar com atenção cada caso, né? Acho que é Cada caso. fundamental que realmente é um momento complexo para paciente. Os casos costumam ser, né, relativamente complexos, então é necessário ter esse olhar. Cada paciente que entra, vamos parar, zerar tudo e olhar com cuidado, né, Fê? É, não, e a responsabilidade de quem faz uma biópsia de mama, ela se inicia no agendamento É, e ela termina depois que o médico assistente viu aquele resultado e deu a conduta dele. é, Então, qualquer coisa que acontece nesse meio, a gente tem que estar envolvido, porque isso. a gente, naquele momento, a gente também é médico assistente da paciente, né? Perfeito. Então, a gente tem que estar em cada etapa disponível e olhando, e algumas pacientes merecem mais atenção, outras não, doutora, faz logo, tá tudo certo, eu sou tranquila, não sinto dor. E a gente tem que entender quem é a nossa paciente naquele momento, o que que ela precisa. O caso também é fundamental, os exames estarem completos para gente, para que a gente entenda o pedido médico bem coerente, né? Para Uhum. que a gente possa fazer a biópsia da maneira mais adequada. Então, é um conjunto e o radiologista mamário ou quem fazendo, o especialista no procedimento, ele tem que estar ciente do início ao final, de todas as etapas do procedimento para que ele não perca nada e tenha o sucesso para todos os lados. Sim. E aí uma etapa que é fundamental e que eu vejo que muitos profissionais acabam meio que eliminando é aquela correlação. Então você faz a biópsia, essa biópsia vai para o patologista e ela tem um resultado. E muitos radiologistas ou até profissionais, né, que lidam com isso, acabam, ó, resultado conforme relatório histopatológico, né. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa etapa do exame, que é essa correlação, né, entre o que foi feito e o que resultado que veio. Qual que é a importância do médico que fez o procedimento nessa cadeia, nesse momento, nesse elo, né? Então, isso é fundamental, né? Eu vejo no dia a dia muitos colegas, muitas clínicas que realmente fazem o que você falou, né? Eles descrevem o procedimento todo, né? Colocam a fórmula de laudo lá, o modelo, a lesão e tudo, mas no final nem transcrevem, material encaminhado para outro laboratório e acabou. Isso. Né? E parece que está tirando o corpo fora, e está tirando o corpo fora, porque É. é uma responsabilidade nossa Uhum. que realizou o procedimento, colocar o resultado transcrito e falar: o meu procedimento foi adequado, está compatível, é concordante e eu sugiro essa conduta. É. Então, isso é chave, é você estar fechando, selando o seu procedimento e a gente não pode fugir disso. Isso faz parte para você. Ufa, fiz um bom trabalho e o meu procedimento realmente está concluído. Porque é só nós que realizamos a imagem e avaliamos, podemos dizer se realmente está compatível. Claro que tem casos muito fáceis, né? Um fibroadenoma Uhum. bem circunscrito, veio fibroadenoma, ok, qualquer um vê. Mas às vezes uma lesão de alto risco, uma lesão uma lesão não nodular hipoecogênica, que poderia ser um lobular e veio uma adenose esclerosante. É compatível? Não é? Eu tenho que retirar essa lesão toda? Ou vale a gente fazer um controle, uma biópsia excisional? Então, Uhum. assim, a gente precisa auxiliar a nossa paciente e o mastologista na tomada dessa decisão. E a gente precisa falar se está concordante ou não, se a gente precisa retirar mais material. É nosso dever. Sim. Então, essa parte do procedimento é fundamental que o radiologista esteja bem confiante, que ele realize. E para isso que é fundamental que a gente veja outros casos de biópsia, que a gente faça essa correlação. Então, no curso eu vou colocar, já está preparado, né, vários casos com as imagens pré-procedimento, procedimento e pós. E aí, está concordante, não está? Para que a gente faça esse exercício realmente é fundamental para que a gente consiga seguir Claro, adiante. entregar realmente um resultado de valor e que vai fazer toda a diferença na vida daquela paciente, né? E eu acho que pode acontecer, às vezes, de haver algum constrangimento, por exemplo, quando não é concordante, quando tem que seguir, talvez até para repetir o procedimento. E aí eu acho que esse desconforto, que no fundo faz parte, né? Isso pode acontecer de algo ser discordante, não é que está errado. E aí eu acho que existe uma tendência a querer se esquivar disso. Então, para me livrar dessa possibilidade, eu nem vou, não Não, vou me comprometer e aqui, ainda né? tem o patologista, né. É, A gente tem que estar linkado com o nosso patologista, saber quem ele é. "Poxa, eu não tô será que é isso mesmo? Será que antes isso. de você liberar" e o patologista também, então quantas vezes o patologista também, antes de liberar o laudo final, para não deixar um resultado final que ele também está discordante: "Vem cá, dá uma olhada nessa imagem, poderia ser isso?". É, Então ele também te ligar antes e aí ele libera o resultado depois que vocês já conversaram, para que saia então, relação patologista, radiologista
e médico solicitante, seja mastologista, ginecologista, oncologista, é fundamental esse elo Uhum. para que o resultado, porque existem lesões realmente mais Sim. complexas, que dão resultados mais não tão definitivos e que a gente tem que estar ajudando todo mundo para que tenha o melhor desfecho possível. E é isso que essa seria a minha próxima pergunta mesmo, em relação a esses desafios, né? Como tu mesmo já comentou, tem lesões realmente mais complexas. Que lesões seriam essas? Se tu puderes citar alguns exemplos, para a gente também conhecer um pouquinho disso. Eu diria assim, que quando a lesão é uma lesão claramente benigna, como um fibroadenoma, ou quando é um carcinoma, uma lesão bem especulada, que já tem até um linfonodo acometido, são diagnósticos mais fáceis, né? Porque a Uhum. gente já sabe o que esperar. Então, assim, um BIRATS 4A, com cara de fibroadenoma, e um BIRATS 5, é mais fácil. Eu diria que aquelas lesões mais ali, um 4B, as lesões que são mais suspeição intermediária, as próprias lesões não nodulares que vão sair no próximo BIRADS, no próximo Lex do BIRADS, né? Esse Uhum. tipo de lesão, são lesões que dão uma margem maior, um leque maior para serem benignas ou malignas. Então, vai desde uma fibrose, uma adenose esclerosante, que são lesões benignas que a gente não vai retirar, até outras lesões com um pouquinho maior de risco, mas que não são carcinomas, não são câncer, como uma cicatriz radiada e as hiperplasias atípicas, né? Que aí sim a gente ainda tem a conduta de retirar, seja por agulha, biópsia excisional, ou seja, dependendo da que for, até por cirurgias mesmo, para que a gente evite uma evolução no futuro, né? Então, eu diria que realmente são essas lesões, essas lesões de alto risco, a gente chama de lesões B3, que nada tem a ver com BIRATS 3, Uhum. são lesões histopatologicamente chamadas de lesões B3, que Uhum. são lesões que aumentam o risco comparado às lesões que não têm risco, mas que ainda assim a gente consegue hoje, por agulhas de biópsia a vácuo mais grossas, de 7, 9 gauge, retirar a lesão por completa. E se a gente realmente avaliar que são alguns tipos de lesões B3 menos arriscadas, a gente pode até controlar a paciente depois disso. Fundamental, então, todo esse conhecimento, né, para Sim, conseguir ter essa interpretação e realmente fechar o caso, né, Fernanda? fundamental. Bom, eu acho que seria bastante interessante. Já falou de ultrassom, falamos de estereotaxia, falar um pouquinho de ressonância também, que tu Sim. também és uma super experiente, acho que aqui no Brasil, uma das pessoas que mais faz biópsia por ressonância. Em que casos, então, que a paciente acaba indo para uma biópsia por ressonância, Fernanda? A biópsia por ressonância, hoje em dia tem sido cada vez mais provada a necessidade dela, né? A gente faz desde 2009, então realmente lá na clínica a gente tem uma experiência bem vasta, é um procedimento específico, a gente não vai realizar para todas as pacientes, somente naquelas pacientes que apresentam lesão que só aparece na ressonância. Então, assim, a paciente já fez uma mamografia, já fez uma ultrassonografia, nada foi visto, ela fez uma ressonância por alguma indicação, seja alto risco, ou até uma paciente que já tem um câncer conhecido, mas apareceu uma lesão nova, a gente refaz a ultradirecionada, observa se aquela lesão realmente não aparece lá, a gente chama de ultrassonografia second look, que a gente está dando uma segunda olhada, e aí, se não aparecer, aí sim a gente vai para a biópsia por ressonância. Então, a indicação é lesões suspeitas que aparecem somente na ressonância magnética. E aí tem todo um preparo específico para o método. É um exame com contraste, assim como a ressonância. A gente precisa do contraste para estar visualizando a lesão na hora, mas é um exame não é diagnóstico. A gente não faz o exame todo da mama. A Uhum. gente faz o exame direcionado para achar a lesão e fazer o procedimento, a paciente na posição igual da ressonância, anestesia local. E normalmente a gente prefere a biópsia a vácuo, porque a corebiópsia ela pode deslocar a lesão com tiro e a gente não colher. E como não é um procedimento em tempo real, a gente tem que garantir que o nosso procedimento está sendo bem executado, retirar mais material, a biópsia a vácuo retira mais material, Uhum. e colocar o clipe. Porque Uhum. se vier um resultado, eu preciso depois estar vendo o local dessa lesão na mamografia, na ultrassonografia, para poder fazer a marcação pré-cirúrgica, aí eu não tenho a necessidade de voltar com a paciente para a ressonância de novo. Então, assim, é um procedimento que tem sido cada vez mais indicado, porque a ressonância ela vem crescendo as indicações. É um Uhum. método que vem sendo mais utilizado. Tem uma sensibilidade muito Tem uma grande, né? necessidade muito grande. Às vezes, pacientes de alto risco, a gente está conseguindo diagnosticar mais, porque a medicina, a genética está melhorando, os oncogeneticistas estão avaliando mais pacientes, então a ressonância está aumentando as indicações e, por isso, a gente está detectando mais lesões suspeitas, que, na verdade, quer dizer que a gente está tendo mais lesão suspeita? Não. São lesões que depois poderiam ser suspeitas na ultra e na mamografia, mas que não estão aparecendo ainda na mamografia. E por a ressonância, como você bem falou, ter uma sensibilidade maior, ela está pegando essa lesão naquele momento já,
que é ótimo, um Uhum. diagnóstico mais precoce, e aí a gente tem a possibilidade de fazer essa biópsia por ressonância e fechar o diagnóstico para que o tratamento possa ser feito o melhor e mais rápido possível. Excelente. É bom, e aí se exige um grande aparato, né, que é esse que eu acho que é o grande desafio da biópsia por ressonância, que exige que não é necessário ter só o equipamento de ressonância, a gente precisa de todo um aparato preparado para dedicado à biópsia de mama por ressonância para conseguir executar, né, isso que eu acho que é um Sim, grande sim. desafio. Então, além da bobina de ressonância, que é comum, quem faz ressonância de mama tem a bobina, É, você precisa checar se sua bobina, o fabricante da sua bobina, se ele tem os acessórios para sua bobina para que você realize a biópsia. isso. Então, existem grades, existem anteparos, tem 2 tipos de método, então tem o gradeado ou pilar, Uhum. então você tem que ver qual que ele teria para você fazer. Existe também um software que você inclui dentro do aparelho de ressonância para te guiar nessa biópsia, mas mesmo sem esse software, a gente tem como ensinar, e eu ensino como você pode fazer esses cálculos para fazer a biópsia mesmo sem o software, porque a gente tem como calcular pela profundidade. Então, tem Legal. maneiras de a gente conseguir acessar Brasileiro raciocinando. bem mente bem brasileira, né. Raciocinando, jeitinho brasileiro, porque Isso. biópsia é isso, né? É. Biópsia, é claro que a gente tem todas as técnicas, tem essas indicações, mas tem casos que você tem que ter bom senso, que Aham. você tem que usar de expertise, né? Já aconteceu e acontece com algumas pessoas de raramente faltar luz no meio de um procedimento, o seu cálculo do sua estereotaxia Uhum. por mais que tenha um gerador, às vezes alguma coisa pode dar errado. E você tem que se virar, você tem Claro. que. Você está ali. Então, tranquilidade, segurança, confiança e conhecimento são fundamentais para que você consiga sair de situações que acontecem com todo mundo. Acontece com um mastologista numa cirurgia, pode acontecer com um engenheiro numa obra, e Sim. por que não acontecer uma dificuldade técnica Uhum. no momento de uma biópsia, né? Então, a gente está conhecendo e ter maneiras de driblar às vezes a lesão muito posterior e a sua grade não chega lá, você vai fazer a mão livre, né? Uhum. Vai fazer a mão livre, mais posterior da grade por ressonância. E ok, se você saber o que está fazendo, você vai ter êxito. Excelente. Bom, aí só muita experiência mesmo para chegar nesse nível, né, Fê? É, E que bom poder aprender contigo. Bom, Fê, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão ética, né, envolvida nesses procedimentos. A gente tem a função, eu acho que o dever de comunicar à paciente sobre tudo que vai acontecer diante de um procedimento, né? Quais são os riscos, o que vai acontecer ali, isso deve ser escrito. Então, eu queria que tu explorasse um pouquinho sobre essa questão, né, de como que a gente informa a paciente, porque a paciente hoje, cada vez mais, ela está sendo muito protagonista da sua saúde. Elas chegam muito informadas quando elas vão fazer um exame, fazer um procedimento. Isso é excelente, né? Eu acho que facilita muito o nosso trabalho. Então, eu queria que tu falasse também, explorasse um pouquinho esse aspecto. eu acho que a gente precisa estar inteiramente envolvido com isso, desde o agendamento e até o final da biópsia. E aí, não é somente nós, médicos, toda a nossa equipe, né? O agendamento, a recepção, as técnicas de enfermagem, as técnicas de imagem, né? Então, todo mundo tem que estar muito envolvido, né? Então, desde o agendamento, quando a gente está conversando com a paciente, fazendo perguntas de segurança, e tentando entender quem é aquela paciente, se ela tem como contraindicação, a gente já está explicando uma parte do procedimento, já é uma questão ética. Uhum. Quando a gente está ali na sala de espera e a enfermagem chama a paciente e começa a conversar com ela, e a senhora já leu o consentimento informado, a senhora entendeu todas as informações, a senhora precisa esclarecer alguma dúvida, a gente está exercendo essa questão e querendo trocar com ela para que ela se sinta o mais confortável possível com o procedimento. Porque, sim, o consentimento tem algumas informações que podem assustar, né? Uhum. São coisas que podem acontecer muito, é raríssimo na literatura, né? Rarissimamente acontece, como algum acidente mais grave, um pneumotórax. Então, tem algumas coisas que tem no consentimento que assustam. E aí É, a paciente precisa saber que aquilo está no consentimento, porque está na literatura, é. mas que a É chance de raríssimo. acontecer é raro, para que ela assine tranquilamente, Uhum. né? Então, também precisamos saber da anticoagulação, o que ela está tomando. Antigamente, a gente não fazia em ninguém. Hoje já existe um arsenal de anticoagulantes, que Uhum. alguns até liberam a gente para fazer em 24 a 48 horas, né? Então, Uhum. o radiologista precisa ter esse conhecimento da anticoagulação. Se ela tem alguma alergia, né? Sim, Você algum tem que até ter anestésico, o próprio material da biópsia, com né? o próprio látex da É. luva, né? A gente tem que ter uma segunda opção de anestésico na clínica, né? Então, Uhum. nunca tenho só lidocaína, né? Eu sempre tenho uma segunda opção, caso a paciente se
Se é uma paciente muito alérgica, ela tem que realmente ter um contato com o alergista dela, trazer a lista do que ela não pode tomar, né, para que a gente cerque. E o principal, deixar ela o mais segura possível. Então, Uhum. quando o radiologista entra na sala, ele precisa olhar no olho, dar bom dia, cumprimentar. Ele vai mexer na mama dela, ele vai colocar uma agulha na mama da paciente, Uhum. daquela paciente. É algo muito invasivo, né, para Uhum. uma pessoa, né? Ele vai tocar e ele vai colocar uma agulha. Então, tem que ter uma confiança, tem que ter uma interação ali. Então, cumprimentar, criar relação, explicar o procedimento. Claro, tem pacientes que não querem saber, mas Uhum. para as que querem, a gente tem que explicar o procedimento que vai acontecer. A colocação do clipe é fundamental. Sempre que for ser colocado um clipe, a paciente precisa saber disso, porque Uhum. muitos não querem. Aham. E às vezes a gente tem que convencer a paciente a necessidade da colocação do clipe, explicar o que que ele é, para que que ele serve, que não vai causar problema nenhum, que não vai apitar no avião, não vai apitar no banco. Então, isso tudo faz parte dessa questão ética da gente estar envolvido com a nossa paciente e deixando ela confortável o mais rápido possível e também lá no resultado, né? Uhum. Que depois que o médico assistente recebe o resultado, qualquer questão, qualquer dúvida, a gente tem que estar pronto para abraçar e ajudar em qualquer momento. É muito bacana, Feira. Eu acho que essa questão do acolhimento, né? Porque geralmente o que que a gente investiga quando a gente está fazendo uma biópsia? Câncer de mama, né? É a principal doença aí, basicamente, que a gente está procurando. E na cabeça dela, muitas já estão com o diagnóstico feito, né? Elas já chegam, eu estou com câncer, só vim aqui para descobrir. E muitas vezes não, isso nos confirma, né? Mas tudo está passando na cabeça dela. E para a gente é mais um dia de biópsia, mas para elas é o evento da vida. Então é muito importante. E tu falas aqui da enfermagem, o quão importante é ter toda essa equipe envolvida, toda essa equipe bem preparada, né? E no dia a dia acaba funcionando de um jeito muito orquestrado. É muito legal de ver, né? Que quando aquilo ali vai se repetindo, o pessoal já sabe. Eu digo que é um setor sempre das clínicas de imagem que é muito especial, que existe um carinho, um ar muito bonito até de ver, né? E quando a gente fala do curso em si, as pessoas ficam muito pensando assim: "Ah, eu vou aprender a fazer biópsia, eu vou ver agulha", mas não é só isso. Isso. As pessoas têm muita dificuldade em saber como montar um serviço de biópsia, Aham. né. O que que eu preciso? O que que a minha enfermagem pode me ajudar? Eh, as máscaras de laudo, os consentimentos, né, o que que tem que organizar aquele fluxo ali, que É. não é só colocar a agulha e tirar, isso é o que todo mundo realmente mas é muito mais do que isso, você tem que ter segurança para montar todo aquele fluxo, porque realmente ele é complexo, né, Uhum. não é começou a biópsia, terminou a biópsia, não, ele começa do agendamento É. e ele termina lá quando a gente depois que o mastologista vê o resultado, né, e dá a conduta para paciente. Então é muito legal que a gente consegue simular esse passo a passo, a enfermagem participando, respondendo perguntas, dando as nossas máscaras, nossas fórmulas de laudo, de consentimentos para que os alunos consigam utilizar depois e tirar dúvidas. Então, a gente ajuda a montar, na necessidade de cada um, claro, Uhum. esse fluxo de biópsia, para que cada um consiga depois realizar, no seu serviço. Nossa, vale ouro isso, Fê. É. Bom, Fernanda, a gente está aqui. Eu amo esse assunto, né? Tu sabes muito bem. Ficaria horas aqui conversando contigo. É sempre muito bom falar sobre esse assunto, biópsia de mama, radiologia mamária. Mas a gente está chegando ao final do episódio. Eu gostaria de que, antes da gente terminar, tu deixasses uma mensagem final para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo. Se quiser falar um pouquinho mais até do curso, fica contigo a palavra. Eu queria primeiro agradecer enormemente o convite, né, falar de biópsia é uma alegria para mim. Eu tenho assim, a alegria, a honra de trabalhar com radiologia mamária de A a Z, né. Uhum. Mamografia, ultrassom, biópsia, ressonância, tomossíntese, e agora mamografia Eibus. com contraste, ultrassonografia automatizada. É. Isso só me enriquece, né, porque eu consigo estar sempre indicando a melhor, e se vem uma paciente, os médicos me ligam pedindo ajuda para indicar outro procedimento, e as biópsias fazem parte disso. Você conhecer biópsia de mama, eh amplia o seu leque, tanto o seu valor no mercado, isso é super legal, mas também a sua segurança, a sua tranquilidade de olhar um laudo de mamografia, se você é mastologista, e saber que aquela biópsia foi bem feita depois da estereotaxia, de estar realizando a biópsia se você é radiologista, para todas as áreas ligadas à mama, você conhecer biópsia de mamas e axilas também vai te ajudar enormemente. E eu ensino com o maior carinho, eu acho que o conhecimento é para a gente passar, então é por isso que, no curso eu gosto realmente de deixar todo mundo o mais, inteirado
e conhecedor de todas as etapas, para que depois possa reverberar esse conhecimento e a gente está ajudando cada vez mais os pacientes pelo Brasil, porque graças a Deus esse curso alcança o Brasil todo, né? Então é um curso montado com muito carinho, pensado desde a parte teórica, que vai ser online, né? É, e a gente vai estar passando o passo a passo de cada procedimento na teoria mesmo, os casos clínicos, até a parte prática, quando a gente vai poder utilizar Phantoms, para as pessoas perderem realmente o medo e poder utilizar os diversos tipos de biópsia nos Phantoms, tanto por ultrassonografia como por estereotaxia, e em pacientes reais, onde a gente vai ter todo aquele envolvimento de fazer o passo a passo. Eu faço questão de ter poucos alunos no curso para que eu possa dar a assistência necessária que cada um merece. E a gente vai também um pouquinho na ressonância magnética, para que a gente consiga perder aquele. Olha, o que que é isso, né? Para as pessoas tirem aquele mito da biópsia por ressonância que muitas pessoas nunca nem viram, né? Uhum. Então, eu acredito que a experiência vai ser maravilhosa, assim, Muito exclusiva, né? é muito exclusiva. Realmente, um curso que vai ser repetido várias vezes, porque acho que vai ser imperdível. Sensacional, com certeza, Fê, muito obrigada. És uma grande parceira de Das Educa sempre, né? Desde muito tempo atrás. Então, obrigada por estar aqui conosco, dividindo esse conhecimento mais uma vez. Obrigada, Fê. É uma honra. Obrigada estar com você, ser sempre parceira. E para você que ficou conosco até agora, não deixe de acompanhar Das Educa nas redes sociais e de deixar as suas opiniões.